E aí, pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um encontro do Nefi. Se você ainda não segue a gente no Instagram, segue a gente lá, @Nefi Estudos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Núcleo de Estudos Fé Inteligente. E agora nós também estamos no Spotify. Então é só você digitar Nefi e você pode, a partir de agora, acompanhar os nossos encontros por lá também. Tá bom? E nós temos um grupo de WhatsApp dos participantes. É só você clicar no link que está na bio do nosso Instagram. E o Nefi também tem um clube de leitura, sim, um clube de leitura com um grupo de WhatsApp diferente do grupo de participantes. Nós estamos lendo Como se tornar um cristão inútil, do Rodrigo Bibo. E se você quer se juntar a nós na nossa leitura, é só você clicar no link que também está na bio do nosso Instagram. E hoje nós temos o privilégio de recebermos mais uma vez aqui no Nefi Valmir Nascimento, ele que esteve conosco esse ano falando sobre um outro livro que ele lançou, A Mente Carismática, lançado pela editora Thomas Nelson Brasil. E agora, o Valmir está conosco novamente para falar sobre o seu mais novo livro, lançado pela CPAD, Cosmovisão Pentecostal. E eu estou muito feliz de receber o Valmir, primeiro porque eu já acompanho o Valmir no Instagram, segundo porque ele já esteve conosco no Nefi, e terceiro porque eu acabei de ler a obra do Valmir esse final de semana. Então, adquira Cosmovisão Pentecostal, desenvolvendo uma visão de mundo moldada pelo Espírito. Estou com o meu aqui no Kindle, e você pode adquirir tanto pelo Kindle quanto também o livro físico. Olha, está imperdível. E eu já quero passar para o Valmir mais uma vez. Valmir, meu irmão, muito obrigado por mais uma vez ter aceito o nosso convite. Um privilégio, um prazer para nós recebê-lo aqui no Nefi. Nós fomos muito edificados da última vez que você esteve conosco. E para mim é um privilégio, meu irmão. Muito obrigado mesmo. Deus te abençoe muito, viu? Ô, Lincoln, alegria, uma satisfação poder estar mais uma vez atendendo ao seu convite, nesse grupo de qualidade aqui no Nefi, refletindo de forma inteligente sobre a fé cristã, e mais uma oportunidade de tratarmos da fé cristã, nesse caso, da cosmovisão, e eu já dei o título aí um pouco polêmico para alguns, mas defendendo um pouco a minha perspectiva, que é cosmovisão pentecostal. Alguém já pode perguntar, afinal, pentecostal tem cosmovisão? O que seria cosmovisão pentecostal? E aí está o subtítulo, como você disse, desenvolvendo uma visão de mundo moldada pelo Espírito. Então, o livro está aqui comigo, né, Cosmovisão Pentecostal, publicado pela CPAD, publicado agora, neste ano de 2025, e é importante dizer que este livro, ele aprofunda o conceito de cosmovisão, que eu já havia iniciado a discussão em um capítulo lá na Mente Carismática, livro publicado no ano passado pela Thomas Nelson. E eu entendi que era necessário densificar um pouco mais essa reflexão. E eu quero trazer aqui alguns insights, algumas provocações, dentro daquilo que eu desenvolvi na obra, é claro, somente alguns pontos mais importantes, mas eu começo fazendo aqui a seguinte pergunta, para que nós possamos, aí sim, apresentar o panorama daquilo que eu chamo de cosmovisão pentecostal. Afinal, o que eu me refiro como sendo o pentecostalismo? Afinal, o que é o pentecostalismo? É uma experiência somente particular, individual? É uma teologia? Ou nós poderíamos dizer que é uma visão de mundo também? Ela consegue fornecer diretrizes para a vida geral como um todo? Bom, para responder essa pergunta, eu preciso dizer que, fazendo uma leitura, e a minha leitura é sempre parte das Sagradas Escrituras, porque nós precisamos, e eu defendo isso, nós precisamos sempre fazer uma junção entre uma teologia bíblica consistente com uma análise filosófica também robusta, porque assim nós conseguimos elaborar, ou pelo menos apresentar, uma teologia pública bem abalizada, bem fundamentada, para que ela não reduza-se tão somente à filosofia. E dentro dessa perspectiva, partindo desse pressuposto da fé pentecostal, e os pentecostais têm em grande conta, levam em grande relevância o livro de Atos.
E olhando para o livro de Atos, eu digo que o pentecostalismo, vou me referir agora como pentecostalismo enquanto denominação, enquanto grupo dentro do protestantismo. Eu digo que passou por 3 etapas importantes. A primeira etapa eu chamo da etapa do cenáculo. Por que etapa do cenáculo? Assim como a igreja primitiva, começando ali por Jesus, ela foi formada dentro do cenáculo, um ambiente mais íntimo, privado, de comunhão, de ensinos de Jesus, assim também acontece com a formação do pentecostalismo. Mas a igreja de Atos dos Apóstolos, ela não fica restrita ao cenáculo. De fato, o cenáculo, eu digo que é a etapa do pentecostalismo de uma busca mais íntima dos dons espirituais, da espiritualidade, de um culto mais pujante. Só que eu digo que a igreja avançou para uma outra etapa, eu chamo da etapa do átrio. Assim como há um movimento de continuidade ali, Atos capítulo 2, que segundo alguns estudiosos acontece dentro do cenáculo, depois nós temos logo na sequência o episódio em que Pedro começa a explicar. E ali eu digo que ele está elaborando uma teologia, porque ele está utilizando o hermenêutica, ele faz a explicação a partir do episódio, a partir da profecia de Joel. Ali eu digo, então, que tem uma teologia pentecostal. E isso também vai acontecer ao longo da igreja pentecostal, das igrejas pentecostais, que houve um avanço, saindo somente da experiência, avançando depois para a consolidação, para a elaboração de uma teologia. E daí nós temos vários hermeneutas, bons teólogos pentecostais que estão dando ótimas contribuições nesta área. Só que eu digo também que houve um outro avanço. Assim como Atos dos Apóstolos, eles passam por cenáculo, do átrio, e depois tomam as ruas, as cidades, até chegarem nas praças públicas. E nós temos ali o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 17, quando ele vai debater ali com os pensadores, com os filósofos da época, sobre temas mais relevantes ali no Areópago, que era a grande ágora daquela época para debater temas relevantes, além da espiritualidade individual, mas oferecer respostas para outras questões. E lá está o apóstolo Paulo, um homem erudito, é claro, cheio do Espírito de Deus, debatendo na praça pública. E eu digo, então, que a igreja, de maneira geral, e mais especialmente a tradição pentecostal, está chegando agora nessa etapa da praça pública. Porque agora nós estamos aí tendo que oferecer respostas para questões que envolvem política, economia, educação, a partir dos seus próprios pressupostos. Então, diante disso, nós precisamos oferecer essa resposta para dizer o seguinte: se a fé pentecostal, ela também pode oferecer uma visão de mundo abrangente. Então, minha resposta, sim, a fé pentecostal, ela envolve a experiência, ela tem uma teologia consolidada e agora consegue oferecer também fundamentos ou diretrizes para uma teologia, ou melhor, uma cosmovisão coerente e abrangente da vida em sociedade. Agora, depois que eu fiz esse percurso histórico aqui, falando a partir de uma perspectiva mais de um grupo dentro do cristianismo e do protestantismo, eu preciso dizer que uma visão mais profunda daquilo que eu entendo como sendo fé pentecostal, para mim, é a expressão da fé bíblica, é o cristianismo que valoriza os afetos, valoriza os dons espirituais. Então, na minha abordagem, o pentecostalismo não é somente uma denominação, não é uma segregação, é a própria igreja vivendo em sociedade. Então, eu parto aqui desse princípio. Diante disso, aí eu começo a refletir, então, sobre o que é a cosmovisão. Bom, todos nós temos uma noção do que seja a cosmovisão, esse grupo de estudo já tem profundidade sobre esse assunto, mas só para relembrar aqui que o conceito de cosmovisão começa na filosofia, ali com Kant, a partir de 1790, inicialmente com uma percepção do mundo pelos sentidos, ou seja, o olhar do mundo, é a concepção mais básica do alemão, o Weltanschauung, e depois isso avança, sai dessa percepção individual, e com o Dilthey começa a ter uma abordagem mais coletiva, ou seja, ela é intersubjetiva, não é somente a percepção individual, mas é a forma como
as nossas experiências históricas e culturais vão moldando a nossa forma de pensar. Mas, é claro, esse conceito ele foi sendo lapidado com o passar do tempo. Em algum momento, ele passou a ser entendido como um conjunto de doutrinas, um conjunto de crenças que uma determinada pessoa tinha sobre a vida, sobre a sua própria existência. Não somente porque isso era importante para ela dar sentido à vida. Aliás, a ideia de cosmovisão, ela visa atender a angústia do ser humano por sentido. Nós precisamos de respostas de onde nós viemos, o sentido da vida e para onde nós vamos. Quando nós apresentamos respostas para essas grandes perguntas, nós formamos um grande mosaico, e esse mosaico forma as nossas crenças fundamentais, mas ao mesmo tempo nos dirige. Por isso eu costumo utilizar pelo menos 2 ilustrações para uma cosmovisão. A cosmovisão, nós temos a primeira ilustração mais básica, que é realmente a lente, que nos induz a olhar o mundo a partir de uma perspectiva, mas também a cosmovisão ela é como um GPS. Os antigos utilizavam a ilustração do mapa, mas nós estamos agora na era do GPS, então é melhor falar em GPS. Da mesma forma que nós utilizamos o nosso GPS para nos guiar pelas avenidas, pelo tráfego urbano, nós também temos um GPS interno que nos dirige a tomar as decisões. Bom, mas é importante utilizar aqui o conceito um pouco mais refinado, já resultado depois de alguns debates, que é o conceito do James Sire. James Sire escreveu alguns livros sobre essa temática, O Universo ao Lado, apresentando aquilo que ele chama do catálogo das cosmovisões e um conceito inicial daquilo que ele chama de cosmovisão. Depois ele vai rever o seu conceito para dar uma abordagem um pouco mais afetiva. Inclusive, ele vai receber a influência do David Nagel, que desenvolve um conceito mais profundo de cosmovisão. Então, para nós termos em mente aqui, inicialmente, esse conceito de cosmovisão, nós podemos utilizar o conceito do James Sire. O que é cosmovisão? Cosmovisão, de fato, é um comprometimento, uma orientação fundamental do coração, que pode ser expressa como uma história ou um conjunto de pressuposições. Essa definição do James Sire ela é extremamente importante, impactante, porque aqui ele sai daquela noção de cosmovisão como um conjunto de crenças, ou seja, algo eminentemente intelectual, para uma orientação fundamental do coração. E o que é orientação fundamental do coração? A orientação fundamental do coração é algo pré-teórico, não é teórico. E quando nós vamos para as escrituras sagradas, o James Sire aponta isso muito bem, o conceito de coração envolve sabedoria, envolve emoção, envolve desejo, envolve vontade, envolve espiritualidade e envolve também intelecto. Bom, nós sabemos que o conceito de cosmovisão, ele começou a ser aplicado dentro do protestantismo, principalmente dentro do arraial calvinista, dentro da tradição reformada, e esse movimento foi muito importante, com Abraham Kuyper e grandes outros pensadores que nos trouxeram essa abordagem acerca da cosmovisão. E a pergunta que eu faço no livro é possível falar, então, de uma cosmovisão pentecostal a partir dos seus pressupostos, ou seja, sem abandonar as suas crenças centrais? E quais são as crenças centrais da fé pentecostal? Primeiro, a atualidade dos dons, batismo no Espírito Santo, e também essa abertura pujante ao sobrenatural. E nós sabemos que, ao longo da sua história, o cristão pentecostal, ele sempre valorizou a mente, mas deu maior primazia à afetividade, ou seja, à experiência. Então, a pergunta que eu faço é possível nós termos um conceito, uma definição de cosmovisão, sendo que essa tradição cristã, ela valoriza mais o afeto do que necessariamente essa intelectualidade, como era comum dentro do ramo do cristianismo, onde é utilizado o conceito de cosmovisão? Pois bem, aí eu digo o seguinte:
Para nós entendermos a aplicação de uma cosmovisão pentecostal, é preciso rejeitar pelo menos 3 noções de cosmovisão. Primeiro, a noção de cosmovisão como um modelo racionalista, ou seja, cosmovisão como sendo produto eminentemente das ideias, a elaboração mental de um conceito ou de uma teoria. De fato, a fé pentecostal, ela valoriza a racionalidade, mas ela vai descartar o racionalismo. E eu entendo que isso não é somente o pentecostalismo. É claro, outros ramos e o cristianismo, de forma geral, já rejeitou o iluminismo lá atrás, até porque o iluminismo fez uma grande crítica e uma grande perseguição ao cristianismo e aos cristãos. Então, o pentecostalismo, ele não é antirracional, mas ele é antirracionalista, daquela racionalidade cartesiana que quer empacotar toda a existência humana e todas as experiências humanas dentro de alguns conceitos. Então, esse conceito ele está descartado. Está descartado não somente pelos cristãos pentecostais, como eu disse. O próprio David Nagel, ele vai fazer uma crítica a essa visão racionalista de cosmovisão. Em segundo lugar, também para a elaboração desse conceito, eu refuto o modelo eminentemente intuicionista, ou seja, não é somente a teoria, mas também não é uma intuição subjetiva da pessoa, como que dizendo o seguinte: a minha cosmovisão nasce naturalmente e espontaneamente. Ela pode até, de algum modo, brotar, ter insight individual, mas quando nós estamos falando de cosmovisão, nós estamos falando de conexão, de reflexões e de pressupostos que nós conseguimos compartilhar em comunidade. Ou seja, é a minha experiência, mas de algum modo essa experiência é o resultado de um comprometimento que já vem de uma tradição. Então, é preciso rejeitar esse modelo intuicionista. E, em terceiro lugar, uma cosmovisão pentecostal não se confunde com o movimento da cosmovisão. E por movimento da cosmovisão, estou me referindo realmente ao neocalvinismo e toda a tradição reformada que tem um importante legado nessa área. E aqui não é necessariamente uma crítica, não é necessariamente uma tentativa de sectarismo. É porque o movimento da cosmovisão é uma teologia pública. Ele pegou o conceito de cosmovisão, desenvolveu pressupostos e elaborou uma teologia pública. Nesse sentido, quando eu falo de uma cosmovisão, eu estou falando do conceito originário de cosmovisão como orientação fundamental do coração para aplicar a vida cristã. Diante disso, como é possível apresentar uma proposta de cosmovisão pentecostal? Como nós delineamos uma cosmovisão pentecostal? Bom, o primeiro passo para isso, eu irei defender, é que é preciso adotar uma perspectiva antropológica bíblica e realista. Então, a primeira coisa de uma cosmovisão, ela parte da compreensão da humanidade, ou seja, a própria antropologia, porque eu preciso entender como o ser humano pensa, como ele age, o que move a sua vontade. E, nesse sentido, devemos considerar que essa antropologia bíblica mostra o homem nessa dimensão corpo, alma e espírito, e que envolve tanto o intelecto quanto também a sua afetividade. Nós não podemos desenvolver um conceito de cosmovisão que seja tão somente o resultado da reflexão teórica, ou seja, no mundo das ideias. Eu preciso levar em consideração a afetividade, porque a própria experiência afetiva humana é uma forma de saber. E como os pentecostais levam em conta, valorizam a afetividade dentro dessa dimensão antropológica, esse elemento ele não pode ser descartado. E aqui eu utilizo uma citação do James Smith, no livro Desejando o Reino, que ele capta bem essa ideia. Qual que é a ideia que ele capta? Ele capta a ideia de que antes de nós elaborarmos uma teoria do ponto de vista mental e teórico, nós já experimentamos alguma coisa, nós tivemos já um desejo
que nos orientou. Ou seja, eu já fui, o meu coração já teve uma predisposição, uma orientação, antes de eu ter pensado sobre isso. O James Smith diz o seguinte: antes de articularmos uma visão de mundo, adoramos. Antes de teorizar, oramos por cura e iluminação divina. Antes de entendermos doutrinariamente a natureza de Deus, nós cantamos louvores. Antes de formularmos uma filosofia moral, pedimos perdão. Antes de pensarmos, diz ele, nós oramos. Então, ele está partindo desse pressuposto que eu tomo como ponto de partida, que isso envolve a dimensão humana, ou seja, entender o ser humano nessa dimensão complexa, envolvendo essa parte cognitiva, essa parte racional, puramente racional, mas também as suas emoções, os seus sentimentos, a sua corporeidade, porque a nossa corporeidade também manifesta o nosso ser e manifesta também a nossa cosmovisão. Em segundo lugar, o segundo passo para nós termos uma definição de cosmovisão pentecostal é termos uma compreensão da experiência, tanto humana quanto espiritual, mediada sempre pela palavra de Deus. O que isso significa? Nós somos seres que experimentamos, nós temos experiências. Ou seja, quando nós vamos elaborar ou vamos estabelecer os pressupostos da nossa cosmovisão sobre a existência de Deus, sobre o mundo, eu parto inicialmente das minhas experiências, e as minhas experiências me afetam, ajudam a que eu desenvolva a minha cosmovisão. Inclusive, no início do livro, logo no início do livro, quando eu apresento o conceito de cosmovisão, eu mostro alguns elementos, ou os elementos que formam uma cosmovisão. E dentro desses elementos formadores de uma cosmovisão, está exatamente as experiências que nós temos, as experiências de vida, ou seja, as experiências que nós tivemos ao longo da nossa vida. A experiência. Toda cosmovisão tem uma narrativa, tem uma história, porque por meio da história nós explicamos aquilo que nós acreditamos. É o caso do cristianismo, nós temos uma história que vai da criação, passando pela queda até chegar na glorificação, e vou demonstrar que o meu conceito de cosmovisão incorpora um outro elemento. Toda cosmovisão tem um elemento social, ou seja, nós estamos dentro de um grupo social e nós somos afetados por isso. Tem também um elemento doutrinário, aí sim, das convicções centrais, depois elaboradas. Mas, antes de tudo, nós temos uma experiência. E essa experiência, para o cristão pentecostal, ela é significativa. Então, partindo da ideia que o ser humano tem experiências, ou seja, no sentido de que ele se relaciona com Deus por meio da oração, por meio das experiências sensitivas, ou seja, de uma alegria, do choro, de uma devoção, ou pode ser experiências mais marcantes, realmente, do ponto de vista da manifestação espiritual por dons proféticos. Isso molda a sua mentalidade, ou seja, são experiências que ele tem. Agora, eu digo que essa experiência é mediada pela palavra, porque existe a experiência, mas o balizador sempre será as escrituras sagradas para fazer essa mediação, em que medida essa experiência ela está sendo chancelada. Então, esse é o segundo passo, isto é, as experiências são marcantes. Eu vou dizer aqui uma experiência que é marcante para um cristão em geral. Uma experiência marcante para o cristão em geral é a própria conversão. A conversão é uma experiência, não é experiência cognitiva. A experiência de conversão é uma mudança de mentalidade, mas mentalidade ali, quando nós chamamos de metanoia, mudança de mentalidade, é muito mais do que uma mudança de conceito. Ou seja, eu passo a adotar um... Não, eu fui profundamente afetado. Olha o exemplo que eu dou. Uma pessoa que se converte e aceitou Jesus, ele sente existencialmente que ele foi perdoado por Deus em Cristo Jesus. Ele sente que ele é liberto. Aí eu lhe pergunto,
essa experiência é mental, é cognitiva? Não, é existencial. Ele experimentou aquilo no profundo do seu coração. A vida dele, a mentalidade dele foi alterada, os conceitos serão alterados, mas antes disso ele sente o poder do perdão e o poder da graça invadindo o seu coração. Por isso nós podemos perguntar para qualquer pessoa que teve a experiência, uma nova criatura, do ponto de vista cristão, pergunta para ele assim, olha, no dia que você se converteu, aceitou Jesus, pegando aqueles que tiveram essa experiência de conversão, o que foi pregado naquele dia? O que foi ensinado naquele dia? A maioria esmagadora das pessoas talvez não se lembre do que foi pregado. Elas vão lembrar daquilo que sentiram. Elas vão lembrar da experiência marcante naquele momento. Onde foi, com quem estavam e o que elas sentiram naquele momento. Por quê? Porque é uma experiência. Depois você vai explicar isso. E daí vem a teologia. E, por fim, para formar esse terceiro passo para o estabelecimento de um conceito pentecostal de cosmovisão, que valoriza os afetos, valoriza os seus pressupostos, aí sim se desenvolve uma cosmovisão no conceito integral. Então, na perspectiva pentecostal, o conceito de cosmovisão leva em consideração o ser humano na sua integralidade, mas envolve, então, todos esses elementos, como diria um autor chamado Stephen Land. Stephen Land escreveu um livro sobre espiritualidade para dizer o seguinte, para dizer que o conceito de espiritualidade nessa dimensão, ela envolve crenças, afetos e ações. Crenças, afetos e ações. O grande erro dos autores, de muitos autores que falam sobre cosmovisão na atualidade, é resumirem cosmovisão somente ao elemento das crenças. Mas eu tenho crenças, mas eu tenho afetos. Eu tenho afetos, mas eu tenho ações. Então, uma cosmovisão, para ela ser integral, ela precisa levar tudo isso em consideração. A partir desses elementos de afetos, de ações, a partir desses elementos também das crenças, eu vou gerar os meus compromissos, as minhas convicções centrais. Aí sim, eu tenho um conceito de cosmovisão. Então, qual que é o conceito de cosmovisão que eu apresento no livro? O conceito de cosmovisão que eu apresento é: a cosmovisão é uma compreensão tácita da realidade. Ou seja, é tácita. Muitas vezes ela não é expressa, ela não é elaborada, é a orientação fundamental do coração, da minha experiência com Deus, da minha leitura da palavra, da minha vida em comunidade, da minha relação da comunidade, que vai gerando os meus compromissos e os pressupostos para eu tratar o próximo, para eu me relacionar com o Estado, para eu falar sobre a vida, para eu falar sobre questões éticas. Então, é uma compreensão tácita da realidade, mas nessa dimensão, ela é caracterizada por uma ênfase especial na obra contínua e ativa do Espírito Santo. Opa, aqui entra o Espírito Santo. Um equívoco também que eu vejo em outras abordagens cristãs do conceito de cosmovisão é que o Espírito Santo ele é desprezado. Espera aí, mas o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. É Deus. Eu não posso elaborar um conceito que diz respeito à visão e à minha vida geral e à minha vida cristã, desprezando esse elemento, quando eu vivo na dimensão espiritual, considerando a existência do Espírito. Então, a cosmovisão pentecostal é uma compreensão tácita da realidade, caracterizada por uma ênfase especial na obra contínua e ativa do Espírito Santo. Por quê? Porque nós estamos vivendo na dimensão da igreja e do Espírito. O próprio Senhor Jesus disse, olha, eu vou, mas vocês não vão ficar órfãos. O meu Pai vai enviar o Consolador. Espera aí. Se nós estamos na dimensão do Espírito, como que eu tenho um conceito de cosmovisão cristã que despreza o Espírito? Aí é um insight e uma questão para nós avaliarmos. Isso gera, nessa dimensão que nós vivemos, essas experiências moldadas pela palavra, isso gera expectativas sobrenaturais, essa dimensão do sobrenatural está sempre pujante.
e, sobretudo, a autoridade final das Escrituras. É importante dizer isso. Uma cosmovisão, ela sempre irradia das Sagradas Escrituras. Só que, nessa dimensão, a palavra de Deus contém a revelação de Deus, mas eu preciso experimentar, experienciar essa vida que flui da palavra. Então, ela se distingue, a cosmovisão pentecostal, por um enfoque vibrante e experiencial da fé, destacando o papel vital da comunidade e do culto coletivo no crescimento espiritual na prática da fé. Bom, eu posso dizer, então, tendo como referência uma passagem bíblica, que a ideia de cosmovisão nas Escrituras, ela tem uma ênfase naquela afirmação de Jesus, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, quando ele diz, mas nós temos a mente de Cristo. E é interessante perceber que quando Paulo fala, nós temos a mente de Cristo, ele havia acabado de falar sobre o Espírito. O contexto que ele fala sobre a mente de Cristo é um contexto em que ele havia falado sobre a mente divina, porque ele está fazendo referência a uma passagem lá de Isaías no Antigo Testamento. Então, em outras palavras, quando Paulo fala sobre a mente de Cristo, ali ele está falando de uma mente que é energizada, eu vou utilizar essa expressão, que ela é influenciada pelo Espírito de Deus. Ou seja, a influência direta do Espírito, no espírito humano. O próprio Craig Keener vai dizer que a mente de Cristo inclui toda uma gama de elementos, capacitação moral, estrutura teocêntrica, ou seja, todas as coisas giram a partir da referência da existência de Deus, cristocêntrica e também missional. Opa! Então, eu estou entendendo aqui que o conceito de cosmovisão, ele é além do cognitivo, advém das experiências, mas, sobretudo, ele é inundado pela ação do Espírito por conta da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Se eu desprezar esse elemento da Trindade na formação de uma cosmovisão pentecostal, eu tenho uma cosmovisão que ela é deficiente. Ela é deficiente. Por quê? O que Jesus apresenta sobre a função do Espírito? Ele guia em toda a verdade. João 16, 13. Se eu entendo que cosmovisão é viver em verdade, aquilo que eu acredito é a verdade, quem que me guia em toda a verdade? Não é o conceito somente filosófico, não é a capacidade racional, não é o meu intelecto, não é. A Bíblia diz que o Espírito guia em toda a verdade. Ele é o guardião da verdade. Então, eu não posso desprezar esse elemento espiritual, sobrenatural, que é a nossa concepção. A Bíblia diz, o próprio Jesus diz, olha, o Espírito vai fazer com que vocês lembrem das palavras que eu vos disse. E mais, olha que coisa interessante. Na dimensão pentecostal, o enchimento de poder, que se chama de batismo no Espírito Santo, é poder para testemunhar. Ou seja, poder para viver em sociedade como cristãos, mostrando que Jesus, de fato, é o Salvador. E aqui está a finalidade da cosmovisão. Uma cosmovisão realmente é para que eu entenda a existência a partir da revelação de Deus, mas ela deve me levar a agir em sociedade, sobretudo testemunhar. Por que existe o enchimento de poder? Para eu ter coragem de colocar em prática a minha cosmovisão. E, ao mesmo tempo, vai ter uma participação vital do Espírito Santo na distribuição dos dons. Eu digo, inclusive, que os dons espirituais, eles treinam o coração do cristão, primeiro, não somente para a vida intra-eclesial, mas treina o coração do cristão para viver em sociedade. Isso é cosmovisão. Quer ver? O que é um dom espiritual? É a capacitação de Deus. Paulo disse que os dons foram dados pela graça de Deus para a edificação do corpo de Cristo, para a unidade do corpo de Cristo, em diversidade. Olha que coisa linda. Unidade e diversidade. Isso diz respeito à igreja.
Mas veja, se um cristão, ele é testemunha de Cristo nesta terra, leva a sua cosmovisão em sociedade, ele vai entender que vivendo em sociedade, ele precisa buscar o bem comum da sociedade, ser um canal de bênção na sociedade com esses dons. Olha como as coisas se conectam aqui. Eu preciso fazer valer, Lincoln, os pressupostos de uma espiritualidade pujante que eu valorizo dentro da comunidade cristã, mas esses valores que eu busco do ponto de vista da espiritualidade, elas não estão restritas a um ambiente eminentemente eclesial. Elas me treinam e me preparam para viver em sociedade. Isso é cosmovisão. Isso é uma visão de mundo que encarna a espiritualidade. O grande defeito dos conceitos contemporâneos de cosmovisão é resumir o conceito de cosmovisão como que fosse uma visão de mundo que eu elaboro uma teoria sobre política ou participação pública, prescindindo da manifestação espiritual. Não faz sentido algum. Um conceito de cosmovisão que esquece da espiritualidade é nada mais, nada menos do que uma teoria social ou uma filosofia sobre a vida. E a cosmovisão, ela precisa ser mais abrangente do que isso. E daí, eu apresento aqui os elementos formadores, então, dessa cosmovisão. E aqui está algo que eu apresento de maneira um tanto quanto inovadora, pelo menos nas leituras que fiz, para dizer o seguinte. Historicamente, os elementos que compõem a cosmovisão pentecostal a partir da narrativa, ou seja, toda cosmovisão tem uma história, não é isso? Tem um início e que aponta para um fim. E a cosmovisão cristã, historicamente elaborada, ela é apresentada na perspectiva da criação, ou seja, da onde nós viemos. Isso apresenta o propósito da vida humana, isso é importante lá a partir de Gênesis. O segundo elemento da cosmovisão cristã é a queda, ou seja, explica o que há de errado com o homem, com a humanidade, a pobreza, a violência. Isto é, o ser humano, ele foi gerado em pecado. Nós sabemos das consequências do ponto de vista individual, coletivo e para a sociedade. O terceiro elemento, historicamente apresentado pela cosmovisão cristã, é a redenção. Ou seja, o homem tem redenção em Cristo. O homem caiu, mas Cristo possibilitou essa redenção na cruz do Calvário. E depois vem o quarto elemento. Qual esse quarto elemento? Glorificação, na dimensão escatológica, ou seja, aquilo que vai acontecer. Criação, queda, redenção e glorificação. Essa estrutura é uma forma de explicar não somente a teologia narrativa cristã, mas é uma forma também de explicar a própria vida em sociedade. Por meio desses elementos, nós explicamos de onde nós viemos, o problema do mundo e o nosso problema espiritual, o que nós fazemos para resolver esse problema, e Deus já fez isso enviando Cristo Jesus, por isso há esperança, e por fim apresenta a glorificação. No meu livro, eu proponho um quarto elemento. Eu incluo, na verdade, um quinto elemento que assume a posição de quarto elemento. Que eu digo o seguinte, nós precisamos de um outro elemento chamado renovação. Por que eu digo que nós precisamos da renovação, Lincoln e demais que nos acompanham? Vamos só avaliar aqui historicamente ou do ponto de vista da narrativa. Quando eu fico tão somente com a criação, queda e redenção, e vou diretamente para a glorificação, me parece que é uma lacuna muito grande histórica. Eu salto da renovação da cruz do Calvário e vou para a volta de Jesus. Ou qualquer outra percepção que se tenha sobre a escatologia. Eu pergunto, o que se faz com a história da igreja? O que se faz com o momento que nós estamos vivenciando aqui? Será que isso é irrelevante do ponto de vista da história e do ponto de vista da formação da cosmovisão? Não. Eu digo que a renovação, do ponto de vista pentecostal, o pentecostal entende a renovação como o momento que nós estamos vivendo, que nós estamos na dimensão do Espírito, e nós precisamos do Espírito para o quê? Para vivermos e testemunharmos de Cristo agora. Mas veja, a renovação, ela é uma dimensão da história do cristianismo, mas é um instrumento de materialidade da vida espiritual, que é interessante. Através da renovação, eu vivo a dimensão de uma cosmovisão que lembra o passado, ou seja,
da onde nós viemos, por que que o ser humano caiu e se afastou de Deus, por que que nós fomos redimidos, mas nós estamos vivendo esse momento agora. Em outras palavras, esse momento que nos conecta da renovação, conecta todos os pontos, criação, queda, redenção, e aponta para a glorificação. Uma cosmovisão, ela precisa fazer sentido histórico, ela precisa fazer sentido do ponto de vista da própria história, como para dizer o seguinte: a cosmovisão não é somente uma teoria, nós estamos vivenciando essa experiência agora. Então, aqui no livro, eu faço essa provocação para dizer que o elemento da renovação é o elemento da espiritualidade historicamente situada. Ou seja, nós vivemos algo, nós vivemos essa espiritualidade. Isso nos leva não somente a encararmos e colocarmos em prática a nossa teologia, mas realmente colocarmos à prova para saber se isso faz todo sentido. E é interessante isso. Por quê? Porque, pegando aquela pregação de Pedro ali, em Atos dos Apóstolos, ele faz uma conexão com todos esses pontos. Criação, queda, redenção e apontando para a glorificação. Olha que coisa interessante. Por que que nós temos condições de mostrar que a cosmovisão cristã, e eu vou utilizar essa expressão agora para ser genérico, por que que nós podemos, ou da onde nós extraímos argumentos para dizer que a cosmovisão cristã é aquela que interpreta melhor a vida humana? Porque nós experimentamos isso. Estamos experimentando. A vida da igreja nessa terra, ela mostra que a vida em Cristo, experimentada por causa do Espírito hoje, atesta realmente que a dimensão espiritual faz todo sentido. Mas, além disso, ela vai apontar para o porvir, para aquilo que vai acontecer. E a presença do Espírito na igreja é já a antecipação do escatum, para utilizar a expressão do Eric Wagner. Por exemplo, o apóstolo Paulo, na sua primeira carta, ele diz, olha, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, é aquilo que está reservado para os seus, futuro. Só que daí Paulo prossegue, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, que penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. Então, é a dimensão materializada da cosmovisão. Por isso que eu chamo, então, desse elemento, que forma, então, esses 5 elementos da cosmovisão. E vou caminhando para o encerramento, aqui, para outras provocações que eu faço também aqui. Pois bem, diante disso, o que que eu apresento aqui? Se a cosmovisão é uma forma de ver e viver a fé cristã em todas as esferas da sociedade, essa cosmovisão me leva a uma forma de refletir, ou seja, isso me leva a um padrão de racionalidade. E a pergunta que vem logo na sequência é, essa tradição pentecostal tem uma forma específica de entender o que seja racionalidade? E para isso eu faço uma ponderação a partir de um autor chamado Alasdair MacIntyre. Em que sentido? Geralmente se entenderam ou entendiam que a ideia de razão fosse uma razão universal, que todos estivessem alinhados a esse tipo de racionalidade. E o MacIntyre, ele defende aquilo que ele chama de racionalidade dependente da tradição. Ele diz o seguinte, olha, uma racionalidade, um padrão de racionalidade depende de cada tradição. E o que é racionalidade, para nós entendermos esse conceito aqui? Racionalidade envolve argumentos esclarecidos sobre alguma coisa, como quando eu tento justificar aquilo que eu fiz ou aquilo que eu faço, eu estou sendo racional, eu estou justificando. É racional quando eu estou rejeitando mitos, fábulas e explico que aquilo não é a realidade. O cristianismo fez muito bem isso, mostrando que a fé cristã, ela tem um padrão de racionalidade, ou seja, ela é explicável, ela é plausível, e um padrão também de julgamento e discernimento.
Historicamente, os pentecostais sempre foram entendidos e vistos como um grupo de cristãos que não adotavam um padrão de racionalidade. E daí eu levo em consideração essa discussão para dizer o seguinte: mas qual o padrão de racionalidade? Quem disse que existe somente um padrão de racionalidade e que nós devemos seguir? E até mesmo os cristãos que valorizam esse tipo de padrão racional precisam tomar um cuidado com esse argumento, porque foi esse mesmo argumento que foi utilizado pelos iluministas para dizer, olha, vocês não se enquadram no nosso padrão racional, vocês estão rejeitados. Historicamente, os cristãos falaram, não, nós temos um padrão de racionalidade, só que ele é diferente dos seus. O que os pentecostais defendem hoje é exatamente a mesma coisa. Não é antirracional, mas opera em um padrão de racionalidade que é diferenciado. E até aqui eu não estou falando nenhuma novidade. Muitos outros teólogos já falaram isso. A fé pentecostal, e, portanto, uma cosmovisão pentecostal, opera em um padrão de racionalidade distinto. Por quê? Porque cada tradição tem o seu padrão de racionalidade. Mas veja, e faço questão aqui de abrir um parênteses para deixar bem claro. Quando o McIntyre, ele defende padrões distintos de racionalidade, ele não está caindo no relativismo defendido pela pós-modernidade. Ele vai dizer que, independentemente dessas tradições, existem formas de testar o padrão daquela racionalidade. E uma das formas de testar é exatamente a manutenção desse padrão de convivência com o passar do tempo. Porque se não for justificado, com o passar do tempo, ele quebra, ele morre com o passar do tempo. E a própria comunidade é importante para dar suporte àquele padrão de racionalidade. Então, o que eu vou dizer é o seguinte, a fé pentecostal encara a vida espiritual nessa dinâmica sobrenatural, adota padrões de julgamento, de discernimento, e opera a partir de alguns requisitos para entender a forma como julga as coisas e dirige a sua vida. Quais são, então, esses elementos que eu apresento aqui? Pois bem, em primeiro lugar, uma racionalidade pentecostal, ela valoriza uma racionalidade teleológica. O que é uma racionalidade teleológica? Ela é dirigida para o objetivo. Isso não é algo novo. Começando desde Aristóteles, com a ideia de razão prática, você não avalia inicialmente algo teoricamente para saber se é racional. Você avalia a ação, a finalidade que a ação foi praticada, e depois você volta retroagido para avaliar se fez sentido aquela ação. Você rastreia o ato, e daí você chega ao motivo. Então, você avalia o fim para o qual se destina. Isso é significativo, porque nos leva a entender, portanto, que existe um padrão de racionalidade que avalia o propósito, e sai, então, daquela razão teórica, formalista, que geralmente tentam enquadrar todas as coisas. E os cristãos têm uma forma de agir dirigida para o quê? Para atender o propósito de Deus, o reino de Deus, a dimensão espiritual e sobrenatural. Um segundo elemento é uma razão holística, ou seja, essa racionalidade, ela realmente tem um elemento mental, cognitivo, mas ela é holística, ou seja, leva em consideração o ser humano como um todo, os seus afetos. E está mais do que comprovado hoje em dia que o ser humano toma decisões, muitas vezes, sem refletir sobre aquilo. As suas emoções, os seus sentimentos desenvolveram razões que a mente não foi capaz de processar. Nós temos muitas pesquisas nesse sentido e que nós podemos apresentar esse padrão de racionalidade também. E, por fim, uma racionalidade experiencial e incorporada, isto é, que valoriza também a experiência e a nossa forma de viver a vida como um todo. Então é isso, são as minhas provocações, Lincoln, que eu passo aqui no meu livro Cosmovisão Pentecostal, resgato o conceito de cosmovisão histórico, sem desprezar, faço alguns apontamentos, dizendo que nós precisamos mantermos cativos às escrituras sagradas, sem desprezar a história da igreja, o tempo que nós estamos vivenciando, sobretudo nessa dimensão da renovação,
e entender que os afetos têm uma dimensão significativa na vida humana e, sobretudo, para a elaboração de uma cosmovisão. Ou seja, a cosmovisão pentecostal leva em consideração que o ser humano, ao buscar sentido para a vida como um todo, ele usa não somente a mente, mas a sua própria experiência de vida. E numa dimensão espiritual, bíblica, a dimensão leva, sobretudo, em consideração essa experiência com o Espírito. É por isso que eu digo que nós precisamos desenvolver uma visão de mundo, mas moldada pelo Espírito. É isso, Lincoln, fico à disposição. Almir, meu irmão, olha, primeiramente, muito obrigado pela exposição, muito obrigado por essas provocações que você compartilhou conosco nessa noite, e tudo que o Valmir trouxe aqui foi apenas um panorama daquilo que você vai ver no livro Cosmovisão Pentecostal. Se você quer saber mais a fundo tudo o que o Valmir disse aqui hoje, adquira já o seu livro, tá? Cosmovisão Pentecostal, já está à venda na Amazon, no próprio site da CPAD, enfim, site das principais livrarias, você encontra o livro do Valmir. Tem um trecho do livro do Valmir que eu acho que foi o trecho que mais me chamou a atenção. Eu li o livro do Valmir pelo Kindle. Então aqui no Kindle está na página 157. Eu não sei no físico como que vai ser, mas o Valmir fala o seguinte: a pregação e o ensino evangélico devem se dirigir para a formação de cristãos à imagem de Cristo, para que tenham discernimento bíblico e espiritual sobre os desafios do mundo. Isso exige uma educação cristã abrangente, que contemple, além do ensinamento das doutrinas espirituais básicas, a formação de uma cosmovisão eminentemente bíblica, que supere a velha repetição de dogmas denominacionais e tradicionalistas, que não raro retiram o senso de reflexão dos crentes e a capacidade de discernimento crítico. A pregação e o ensino como formadores no sentido de compreender os desafios contemporâneos e preparar os cristãos para enfrentar esses desafios contemporâneos. E eu achei isso incrível. Isso me tocou profundamente, porque é exatamente o que eu creio. Nós não fomos feitos por Deus para nós ficarmos afastados do mundo. Não, muito pelo contrário. Nós devemos brilhar como filhos da luz em meio ao mundo. E é exatamente isso. Quando eu vejo essa situação do Valmir e outras coisas que ele desenvolve ao longo da obra, me vem exatamente isso na cabeça, né? Então, gente, adquiram um livro, é incrível. Eu estava conversando com o Valmir antes de nós começarmos. Os 2 últimos capítulos do livro, o Valmir vai falar sobre o problema da pobreza, da fome, da desigualdade social, como nós, cristãos, a partir de uma cosmovisão pentecostal, podemos responder a esses desafios. Então, gente, vale muito a pena a leitura, tá bom? Eu super indico, li e tô, assim, tô super feliz com essa obra aqui no Brasil. Muito feliz mesmo, de verdade, de verdade. E é isso, Lincoln, você tocou em alguns pontos que eu desenvolvo no livro, exatamente para fazer a aplicação da cosmovisão. A cosmovisão não pode ser um conceito abstrato e teórico. Nós podemos até teorizar, e escrever um livro nada mais é do que teorizar, mas nós teorizamos para as pessoas compreenderem. Mas, no fundo, o que nós precisamos é colocar em prática essa cosmovisão. Ou seja, é ver o mundo, mas é viver no mundo. É ver as coisas, mas é impactar também as coisas para que elas sejam alteradas e nós testemunhemos de Cristo nessa sociedade. Um conceito de cosmovisão, que é somente um conceito filosófico, e nós não conseguimos colocar em prática, não faz nenhum sentido. É por isso que, na parte final, realmente, na segunda parte do livro, eu vou fazer algumas aplicações
do conceito de cosmovisão nessa dimensão encarnada. Eu falo sobre a política, mas eu até digo, Lincoln, que a política é o último reduto para a aplicação da cosmovisão. Existem muitos outros ambientes que nós precisamos aplicar a cosmovisão, e você citou aí a questão da pobreza, da desigualdade. Nós temos questões que podemos aplicar que envolvem a economia, questões que envolvem a educação, você citou aí. Qual que é o padrão educacional que nós queremos para a sociedade a partir dos princípios bíblicos e dos princípios cristãos? Então, o conceito de cosmovisão é um conceito riquíssimo e que nós podemos aplicar nessas esferas. E é por isso que eu bato nessa tecla, que nós não podemos desprezar a história da igreja, sobretudo o livro de Atos dos Apóstolos, porque ali nós temos uma comunidade que colocou em prática a cosmovisão. Ou seja, uma igreja que começa a se preocupar ali com as comunidades. Eu falei sobre isso, inclusive, no último programa, no meu livro A Mente Carismática, preocupando-se ali com as comunidades menores, acabando com as desigualdades, também vencendo os preconceitos. Alguém geralmente quer colocar na conta de questões ideológicas da política. Todas as discussões não, isso é uma discussão de natureza bíblica, e cosmovisão precisa levar isso em consideração, e esse é um dos pontos que eu abordo aqui realmente no livro, e você destacou muito bem. Exato, muito bom mesmo. Pessoal, alguém tem perguntas para fazer? Se você quiser fazer pergunta, você pode levantar a mão, você pode abrir sua câmera, seu microfone, ou então, se você não quiser abrir câmera e microfone, você pode colocar sua pergunta no chat para nós lermos aqui, tá bom? Então, se você tem perguntas, já levante a mão e faça a sua pergunta, tá bom? Enquanto vocês vão elaborando as perguntas de vocês, eu queria perguntar para o Valmir algo que ele também fala no livro, e eu gostaria que ele falasse um pouco mais sobre... Na obra, Valmir, você faz uma diferença muito importante entre pentecostalidade, e aí a pentecostalidade como um princípio, e o pentecostalismo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa diferença e como essa pentecostalidade, como princípio, ela norteia a cosmovisão pentecostal. Perfeito. Esse é um conceito bem interessante. Inclusive, esse é um conceito de pentecostalidade que eu vou pegar de um autor que, inclusive, faleceu recentemente, o Bernardo Campos, salvo engano, no ano passado ele faleceu, e ele desenvolveu o conceito dele que ele chama de pentecostalidade. E pentecostalidade, para ele, é uma característica, realmente é um atributo da vida cristã que decorre dessa experiência espiritual e que norteia como um princípio ordenador daqueles que se identificam com essa vida cristã nessa dimensão. Então, a pentecostalidade é para demonstrar que, assim como a igreja tem uma outra característica, que é a sua catolicidade, ela também tem a sua pentecostalidade. E daí a pentecostalidade pegando esse elemento de Atos do capítulo 2 como uma experiência básica para a fé cristã. Aí alguém pode até dizer assim, mas eu não comungo com os princípios pentecostais, eu não sou um pentecostal, não faço parte da dimensão pentecostal. Bom, mas eu creio que você acredita naquela experiência que teve ali. Eu acredito que você acredita no Espírito Santo. Ou seja, de algum modo, a igreja, ela adota esse princípio da pentecostalidade. Em outras palavras, o princípio da pentecostalidade é uma dimensão que nos faz encarar a vida na prática, na dimensão do sobrenatural. E eu digo na prática por quê? Porque, não raro, até mesmo aqueles que dizem acreditar no sobrenatural, não colocam isso em prática na sua cosmovisão. E daí, quando vão tratar da existência e da vida humana, acabam discutindo e tocando a vida como se o sobrenatural ele não fosse possível. Espera aí. Você não precisa ser um pentecostal, da denominação pentecostal, para acreditar no sobrenatural e acreditar que Deus pode intervir a qualquer momento em
determinada circunstância. Ou seja, a pentecostalidade é uma característica da igreja. Eu gosto muito desse princípio da pentecostalidade, porque daí ela sai dessa discussão do ponto de vista de denominação, de ramo do cristianismo, para dizer que é uma característica nossa. E aqui é um ponto que eu sempre procuro em meus livros, que é realmente uma teologia que ela seja heirênica, ou seja, pacífica. Ao longo do livro, eu vou apresentar os distintivos, ou seja, aquilo que o pentecostalismo tem como característica e vai defender, mas, ao mesmo tempo, esses pontos eles podem ser comungados por cristãos de outras tradições, ou seja, reformados, embora possam não acreditar no batismo como nós acreditamos, não acreditam no falar em línguas como nós acreditamos, mas existe um núcleo formador que isso nos coloca em sintonia, e nós não podemos perder isso. Então, a pentecostalidade é essa característica, e é uma característica dela, necessária, sobretudo nessa dimensão, que é a dimensão da crença no sobrenatural. Excelente, meu irmão. Obrigado, obrigado pela resposta. Giovanni, meu querido. Tá me ouvindo, né? Primeiro, eu gostei demais dessa exposição do pastor Valmir, essa oportunidade de estar ouvindo aí sobre a cosmovisão pentecostal, e esse final, para mim também, é bem bacana ouvir isso, né? Que não é sobre falar sobre o pentecostalismo por causa de uma denominação ou por causa de uma tradição em si, mas existe todo um pano de fundo bíblico por trás que fala muito mais alto, né? E quando falou de cosmovisão, eu vi que você dialogou ali com o James Swire, né? James Swire, eu não consigo... James Swire? Isso, e o outro James, né? James Smith, né? Isso, os dois James, os dois Thiago. E o Cyril eu não li ainda, tá aqui na minha lista, mas o Smith, eu sou fã dele, não li muita coisa, mas eu sei que ele tem um livro também sobre pentecostalismo, e são teólogos que não são de tradições pentecostais, mas estão dialogando porque eles entenderam isso. Mas uma coisa que entrou em contato profundo com a minha vida pessoal e prática foi a questão da cosmovisão. Como sair desse mundo teológico abstrato, mundo filosófico teórico abstrato, e transformar isso. Eu já até conversei isso com o Lincoln, eu venho conversando isso, uma conversa bem sadia. Falei, cara, nós precisamos, né, pelo menos eu falando de mim, preciso sair, né, dessa essa coisa teórica, porque a internet ela tá polarizada. Então você vê muitos conceitos, muitos livros, e tá lançando nos Estados Unidos, a galera já tá atualizada, e parece que a internet ela tá andando numa velocidade tão grande que não tá dando tempo de converter as perspectivas, as hipóteses em práticas. Isso para eu, Giovanni, isso tem me feito questionar assim, poxa, como que eu vou pegar isso e vou pegar o meu contexto de vida, a minha formação, e transformar isso em algo que um dia, se eu for escrever ou palestrar ou pregar, transforme isso para que a igreja ou alguém veja e fale assim: agora eu sei qual atitude eu vou tomar, e não agora eu sei que teoria eu vou adotar. E isso, para mim, tem me dado dores de parto, angústia. Tem me dado angústia. E eu tô querendo atravessar essa linha, sabe? E eu acho que hoje, para mim, foi o gatilho que eu e o Lincoln já tava conversando, né? O Lincoln me dando várias dicas, e para mim foi o barco que faltava para remar. Falei, cara, agora eu ouvi isso, foi bacana. Então, assim, primeiramente, parabéns. E se você tiver algo para acrescentar na minha fala, por favor, fica à vontade. Vai ser um prazer ouvir qualquer dica, qualquer conselho. Ô, Giovanni, obrigado pelo seu testemunho, pela sua fala aí tão empolgada, e isso nos alegra, né? Principalmente quem escreve um livro e quer ver as suas ideias reverberadas, ecoando, encontrando corações e mentes que estão aí aguardando uma semente ser lançada. Então, fico muito feliz em ouvir você. E é isso. Essa angústia que você tem
é a angústia, primeiro, a angústia daquele que percebe que a vida cristã vai além das ideias. Ela precisa se converter ou ser transformada em vida, em prática, em sabedoria. Então, a cosmovisão também é uma vida em sabedoria. Existem alguns autores que estão trabalhando o conceito de cosmovisão como sabedoria. É isso, mas é além disso. E o que nós devemos fazer é trazer essa provocação que conecta, de fato, a espiritualidade mesmo. Não estou falando de espiritualidade abstrata, não. Estou falando de espiritualidade. Estou falando realmente de devoção. Estou falando realmente de busca a Deus, e isso se converte em uma prática de vida em que eu vou unir com o intelecto, mas em que o intelecto ele vai se submeter realmente a essa dimensão espiritual. É interessante, autores já têm trabalhado sobre isso em uma dimensão. Veja o caso do Inteligência Humilhada, lá do Jonas Madureira, que já foi um início dessa discussão. Aqui eu dou uma aprofundada e uma discussão um pouco mais da teologia pentecostal para dizer que é possível isso. Realmente você disse que até encontrar leituras não é fácil. Eu vou fazer o diálogo com alguns autores, com autores de outras tradições, mas que se conectam em algum sentido. E fora do Brasil, nós temos alguns autores pentecostais que estão trabalhando essa temática, pentecostais e carismáticos. Você citou aí, lembrou, o James Smith é um deles, o Steve Studebaker já tem trabalhado questões dessa natureza também fora do Brasil. Eu vou utilizar outros autores, como Amos Yong, que é um autor que trabalha essa temática. Eu cito no livro dois autores chamados Felix Jaeger, Steve e o Yong Chin, são dois autores que trabalham esse conceito de cosmovisão. Então, para dizer o seguinte, para dizer que realmente esse anseio que você demonstrou aí é o propósito do livro, tentar, de algum modo, oferecer um caminho, uma diretriz não resoluta, não final, mas um insight para nós continuarmos produzindo nesse sentido. Ou seja, unir espiritualidade com visão de mundo, ou seja, uma vida devocional, colocando isso em prática na sociedade. Em poucas palavras, o que eu poderia dizer realmente do livro Cosmovisão Pentecostal é isso. Nós não podemos apagar o fogo do Espírito nessa dimensão social, senão nós vamos perder de vista aquilo que nós entendemos por vida cristã piedosa. Obrigado, viu, Giovanni? Por nada, obrigado. E você citou o Amos Yong, né? Cara, o Amos Yong eu não entendo por que a gente no Brasil não tem mais obras dele traduzidas, né? E ele é um marco, né, cara? Então, poxa, assim, a gente podia ter, né? Pois é. Inclusive, Giovanni, uma informação, talvez você não saiba, o primeiro livro que foi lançado, acho que é o primeiro e único livro do Amos Yong aqui no Brasil, eu fui o editor. Nossa. Caminhando com os Apóstolos, pela editora Palavra Fiel. Esse livro eu fui editor, nós pegamos os direitos autorais e fizemos a tradução dele. Aliás, mas antes disso, eu era editor de uma revista acadêmica da Faculdade de Teologia, chamada Enfoque Teológico, e o primeiro texto traduzido para o português foi um livro também sobre a nossa responsabilidade, do Amos Yong, que foi um livro que ele fala sobre a relação entre o espírito e a criação. Então, Amos Yong realmente é um grande pensador, cristão e pentecostal também, que tem muito a oferecer. Um livro dele que abriu muito a minha mente sobre isso, um livro Nos Dias de César, que ele desenvolve uma teologia política com matriz pentecostal. É claro, como todo autor, você deve lê-lo com os cuidados devidos, né? E eu tenho muitas divergências em relação a ele, principalmente as abordagens mais recentes, mas isso é o papel, é a tarefa de todo leitor, de todo pesquisador, sempre fazer essa leitura crítica, independentemente de qual seja a fonte. Maravilha, brigadão, Almir. Valeu. Deus abençoe. Amém. Muito bom. Pessoal, nós já vamos caminhando para o fim do nosso encontro, e antes de terminarmos, quero mais uma vez agradecer ao Valmir. Valmir, meu irmão, mais uma vez, olha,
Muito obrigado, viu? Muito obrigado por estar conosco aqui, viu? Foi uma noite maravilhosa e olha, espero você no Nefi outras vezes. Vou te convidar para você estar com a gente mais vezes aqui, viu? Tá ótimo, Lincoln. Eu agradeço o convite. É sempre uma satisfação estar com vocês aqui nesse bate-papo e também alcançar aqueles que vão ter acesso a esse conteúdo também gravado aí pelas plataformas. É sempre uma alegria. Uma provocação, talvez oportunamente, quando sair o meu próximo livro, resultado da minha tese de doutorado, que eu falo sobre razão pública e participação política, acho que vale a pena nós pensarmos sobre isso, talvez para o próximo ano. Pronto, tá aí, ó. Já tá aí, convite para 2026, então ótimo. Já vou deixar engatilhado aí, já vou fazer essa ponte com você depois, Almir. Você tá com a gente de novo. Com certeza. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Leonardo Lourenço, um amigo que está acompanhando aí. Um abraço, Leonardo, abraço a todos que participaram aqui ao vivo. Que benção. Leonardo, bom ter você com a gente, meu irmão. Seja bem-vindo ao Nefi. E antes de terminarmos, um rápido aviso, pessoal. Quarta-feira nós receberemos aqui no Nefi o Timóteo Kerriker, e pastor, professor, teólogo, e ele estará falando sobre teologia bíblica da criação e a COP30. COP30 que começou hoje em Belém, no Pará, e vai até o dia 21 de novembro. Então, na quarta-feira, nós vamos receber o Timóteo Kerriker aqui para falar sobre teologia bíblica da criação e a COP30, esse assunto tão importante para nós também, tá bom, pessoal? Quer saber mais informações sobre o Nefi? Então, segue a gente no Instagram, também no YouTube, no Spotify e participe do nosso grupo de WhatsApp dos participantes. A gente sempre disponibiliza nossa agenda de encontros no grupo de WhatsApp. Também promovemos muitas reflexões e discussões por lá também. A gente conversou sobre cosmovisão na semana passada e foi um debate muito rico no nosso grupo de WhatsApp. Então, não perca essa oportunidade de fazer parte da comunidade do Nefi, além de conhecer pessoas do Brasil todo, um ambiente muito amável, muito respeitoso, e onde nós podemos fazer amigos e compartilhar ideias uns com os outros e aprendermos juntos e caminharmos juntos, enfim, faça parte do Nefi, tá bom? Pessoal, é isso, meus amigos, muito obrigado a todos vocês, nos vemos, se Deus quiser, na quarta-feira, se assim Deus nos permitir. Um grande abraço a todos vocês, fique com Deus, tchau, pessoal.